Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Solta Psi, o podcast onde psicólogas soltam verbos sobre saúde mental, comportamento, cotidiano, tudo que a gente guarda, mas deveria falar. Eu me chamo Paula Campos de Souza, sou psicóloga clínica e ao meu lado minha colega de profissão, Juliana Ferreira. Seja bem-vinda, Juliana. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, a respiração. A respiração como a sua aliada. E trouxemos aqui como uma convidada muito especial, que tem muito para agregar nesse tema, a Aline Souza. A Aline é personal trainer, fisiculturista, tá? Educadora física e especialista no método LPF. Ela vai contribuir e muito com o nosso tema de hoje. Então, pega a sua água, o seu café e respira. Respira e não pira. A respiração é a sua aliada. Será que conseguimos respirar conscientemente? Eis a pergunta. A respiração é um ato involuntário, mas muitas vezes possível de ser controlado por nós. E aí hoje vamos entender a importância da respiração, como efetuar o controle dessa respiração e também quando ela vem em desequilíbrio com o organismo. Toda a funcionalidade, a expertise de respirar no exercício físico e no dia a dia. E começando, né, com isso, Aline, já te jogo aí uma pergunta. Qual a importância da respiração no dia a dia e também na prática de exercícios? Olá, meninas. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou muito feliz de poder estar aqui agregando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para mim, né? E para todos nós, que é a respiração. Eu trabalho há 6 anos com respiração e cada dia mais eu sei, né, o quanto isso é importante para nós, né? E qual que é a importância da respiração? Bom, a respiração, ela tá ligada no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Tanto no nosso dia a dia quanto no exercício físico, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Mas quase nunca prestamos atenção, né? Quando a gente respira bem, o nosso cérebro ele recebe mais oxigênio, né? O corpo relaxa, o sistema nervoso se equilibra. Isso até modula o nosso foco e o nosso humor, né? Perfeito. Quando a gente respira mal, de forma curta e acelerada, só pelo tórax, né, aquela respiração apical, o corpo ele entende como se a gente estivesse em alerta o tempo inteiro, né? E isso gera muita tensão, ansiedade, dor muscular, enfim, né? Então, na prática de exercício, na respiração, ela é ainda mais essencial, né? Ela melhora o desempenho, né? Ajuda a manter a postura, faz o corpo render mais com menos esforço. Existem alguns exercícios para a respiração, né? Que nós podemos utilizar como principal meio de mudança, né? Que é o do LPF, que usa a respiração hipopressiva, né? Que é o controle da pressão intra-abdominal, para ativar o core, melhorar a postura. Tem a yoga, né? Que usa a respiração como ponto central, que é o chamada pranayama. Tem exercícios de respirações diafragmáticas, né, que são usados mais para fisioterapeutas, né, nas meditações de relaxamento também, de técnicas de relaxamento. Tem o Pilates, que usa a respiração, né, do controle do movimento para ativar o powerhouse, que é o core. Então, são vários métodos, né, que dá para ser utilizados da respiração. Aline, qual é a respiração correta nos exercícios? A respiração correta nos exercícios é bem simples, né? Inspira na fase com menos esforço e expira na fase com mais esforço, né? Então, essa coordenação ajuda a manter o core ativo, né? E estabilizar bem a coluna. Sim. E como que a respiração ela auxilia nesse rendimento físico? A respiração, ela remove o gás carbônico, né? Com mais eficiência, evitando o acúmulo de ácido lático, que é o que dá a queimação, né? E aí o cansaço. Ela mantém o corpo estável, protege a coluna, regula a pressão intra-abdominal.
equilibra o sistema nervoso, ajuda o corpo a se manter, né, com mais foco e controle. Interessante. E você como especialista ali, né, do método LPF, poderia nos dizer um pouquinho como que funciona esse método, né, na prática, o que ele tem, né, de tão interessante e, se possível, nos ensinar um pouquinho, assim, como praticar alguma das possibilidades de respiração do método. Acho que é bem importante para quem está nos ouvindo também, nos vendo, né, aprender a respirar, não só saber a teoria, mas a prática, como que funciona. Sim, o método LPF ele é todo baseado na respiração, né, e no controle da pressão interna do abdômen. Então, através da respiração hipopressiva, junto com as posturas, né, a gente ativa o corpo profundo. E isso aumenta a consciência corporal, né, ensinando o corpo a respirar mais forte, de uma forma mais eficiente, né. Esse treino respiratório, ele reflete tanto, né, ele não só transforma o corpo, né, ele transforma também as emoções. Então, porque ele trabalha diretamente com o nosso diafragma, né, que é o músculo principal, assim, da respiração, e ele está totalmente ligado ao nosso sistema emocional. Certo? O LPF, ele tem muitos benefícios. Ele, além de trabalhar, né, no controle ali da ansiedade, né, ele diminui até 12 centímetros de cintura, né? Ele trata a dor lombar, ele trabalha na performance, trabalha na diástase abdominal, para quem tem libido baixa também. Olha. Ele trabalha com continência urinária, tem bastante mulheres com esse problema hoje em dia, Isso é bem interessante né? ali. Enfim, ele trata dor lombar, dor na coluna, é muito interessante, né? Bem Então, completo, né? bem completo. O LPF, ele não é só o vácuo em si, porque o vácuo é só a cereja do bolo, né? Então, ele tem por trás, ele tem todo um sistema que a gente trabalha com fáscia, né? Com alongamento facial, que também a fáscia, né? Ela é o que envolve, né? Tudo, é uma teia que envolve todo o nosso corpo, que são os músculos, os órgãos, né? Então, elas também guardam memórias emocionais. E, e é por isso, né, que às vezes a gente sente o nosso corpo travado, né, após alguma situação de estresse, de ansiedade, de tensão. Então, o E é bem LPF, comum, né? com certeza. Então, o LPF, quando a gente respira, né, a gente está liberando essas tensões. E, ou seja, quando a face se libera, a energia ela volta a fluir naquele local, mantendo o corpo em harmonia. Muito bom. Poderia nos ensinar como que faz o vácuo, então, a cereja do bolo? Sim, claro. Vou ensinar, na verdade, para vocês uma forma para vocês entender como é trabalhar a respiração com ativação facial, né? Ou com alongamento facial, junto com o vácuo, né? Então, convido vocês aí que estão assistindo a gente a participar, a fazer essa técnica, né? Não é tão simples, mas vamos tentar. Vou pedir para vocês colocarem as mãos aqui, né? As mãos abertas, porque a gente aqui alonga até a ponta dos dedos, né? Então, você vai empurrar com essa região aqui, né? Empurrando lá, posiciona, senta bem na pontinha da cadeira para posicionar bem a lombar. Lembrando que o nosso quadril, ele não pode ficar empinado, ele tem que estar sempre no neutro. Nossa pelve tem sempre que estar no neutro. Pés empurrando o chão. Então, são ativações empurrando o pé, empurrando a mão, empurrando os cotovelos para fora, né? Então, vocês vão inspirar, abrindo as costelas, empurrando a mão, empurrando os cotovelos. E soltando o ar, fechando as costelas. Inspira, abre as costelas. Solta o ar, baixa as costelas. Sem sair do posicionamento do quadril. Inspira, abre as costelas. Solta o ar, fechou. Faz uma apneia e suga. Inspira de volta e solta o ar. Aqui você percebe que os seus ombros, olha, eles estão aqui, então os ombros, eles precisam estar, né, em decapitação, abertos, as mãos empurrando, então são posturas, né, que a gente empurra, né, se mantém ativa e a respiração que flui, ela entra.
né? Você e a gente fazendo todo esse processo. Então, por isso que tira todo o encurtamento, a face se alonga, né? Então, é bem interessante. Não é tão simples, mas dá para aprender. Não é nada simples. Aline, E é a mas, minha grande dificuldade, Aline, inclusive. mas quando você fala para empurrar, por exemplo, quem está em casa, ela vai estar na Vocês vão mesa. fazer uma intenção de empurrar, não é uma força, porque abrem os braços, fazem uma inspiração, empurrando. Empurra as mãos assim, sente lá dentro uma fáscia, isso sendo alongada, inspira. Solta o ar e empurra. Conseguem sentir? Uhum. Você sentiu aí em casa? É tipo um leve, puxão, né? isso, puxando. Essa sensação que a gente sente com todas as ativações, do empurrando o pé, empurrando o calcanhar, cotovelo, né? É essa a intenção de dar face, se alongar que a gente sente durante o LPF. E o vácuo, ele é só a cereja do bolo, que eu falo que ele é para dar o último stretching, né? O último alongamento, que aí você se alonga por inteira. Nossa, muito E para bom. descobrir mais, vai ter que entrar em contato com a Aline, né? Porque só essa demonstração não vai saber fazer o método corretamente completo. Isso, eu falei, não é tão simples, mas dá para aprender. E é bem legal. Aline, você trouxe a respiração na parte prática, que é a sua atuação, e temos também a respiração na área da saúde, que é a importância da respiração na regulação emocional. Tá? A respiração, ela é uma ferramenta que impacta diretamente o nosso bem-estar físico, mental e emocional. A nossa respiração é controlada por dois mecanismos distintos interligados no nosso sistema nervoso central, que é o mecanismo involuntário, que nascemos, a partir do momento que nascemos, nós já nascemos com ele, e tem o mecanismo voluntário, que contribui para que possamos modular conscientemente a nossa respiração. Então, a respiração ela é a ponte entre o corpo, a mente e o nosso mundo exterior. Ela contribui para que possamos controlar ou diminuir os níveis de cortisol, que o estresse é algo muito comum, é uma resposta em que o corpo vai dar às situações adversas da vida. Então, não tem esse indivíduo que vai estar estressado. Tem um indivíduo que vai estar construindo técnicas que pode estar lidando com o estresse no seu dia a dia. A forma como respiramos afeta diretamente o nosso estado emocional. Então, quando estamos em um momento de estresse, a nossa respiração tende a reduzir. A tendência é termos mais dificuldade de respirar, fica uma respiração superficial, né? E a respiração consciente, ela contribui para esses episódios. Então, temos as técnicas respiratórias que facilitam o dia a dia, que podemos estar usando, são técnicas que nos atendimentos a gente consegue estar explicando, ensinando para os consulentes. Acredito que você também, na sua prática, você vai ensinando os seus alunos. Uma das técnicas que inclusive fizemos antes de iniciar o podcast é a respiração quadrada, que ela pode estar sendo feita no dia a dia, ou também em episódios em que a pessoa não esteja se sentindo muito bem, esteja ansiosa, porque o que é importante? Não esperar chegar ao extremo da ansiedade para utilizar uma técnica. É preciso iniciar antes, porque se está no extremo da ansiedade, você vai ter mais dificuldade para poder estar relaxando. Então, uma das técnicas que pode estar contribuindo é a técnica da respiração quadrada, a respiração coerente, a expiração profunda. Então, como que funciona a técnica da respiração quadrada? Você vai inspirar contando 4, imaginando um quadrado. Então, inspira 4, segura 4, expira 4, segura 4. E isso pode ser feito mais de uma vez, mas a partir a primeira vez que faz, já vai ter
vai, Mais calma. exatamente, vai sentir esse alívio, né? A respiração coerente inspira contando até 5 e solta até 5. Também é uma técnica que pode ser feita, às vezes dentro do carro, às vezes no ônibus, às vezes antes de uma prova ou durante uma prova que está fazendo a faculdade, que isso tem sido muito comum. Tem alguns consulentes que eu atendo que têm bastante dificuldade na hora de estar fazendo a prova. Então, a respiração, ela é um recurso emocional para quem busca se regular emocionalmente. Ela contribui para, em momentos em que a gente precisa, para organizar os pensamentos, para dar tempo para o cérebro agir quando tem uma resposta em que precisa ser dada. Então, em momentos de muito estresse, muito estressante, é ganhar tempo, não responder de imediato. Geralmente eu falo para os meus consulentes, está passando por uma situação, recebeu uma notícia, não responde na hora, dá tempo. A respiração consciente é um caminho de volta para si. E, inclusive, Aline, você percebe diferença no foco ou no estado emocional dos seus alunos quando trabalham a respiração durante os treinos? Com certeza, Ju. Os meus alunos, principalmente os que praticam LPF, né, eles são mais conscientes, né, são mais focados, eles têm mais concentração, né, e controle nos movimentos, e eles se mantêm principalmente mais presentes, né, no treino, fazendo um treino com mais qualidade, né, e além de ter mais consciência do próprio corpo. Então, essa diferença de quem trabalha a respiração, até porque eu não deixo de trabalhar a respiração com nenhum dos meus alunos, mesmo os que não praticam LPF. Porque a respiração, como eu já falei aqui, ela é o foco, né, principal, assim, do ser humano. Então, e na verdade a respiração, ela é bem postural também. Se a gente respirar mal, a gente tem uma respiração ruim, a nossa postura também é ruim, né? Então, a respiração, ela é o carro-chefe, assim, das minhas aulas também. Legal. E vocês falaram, né, em foco, é importante trazer sempre a justificativa disso, né? Como que funciona no nosso cérebro essa relação foco, respiração. Toda vez que você vai buscar, né, por uma respiração mais ritmada, mais lenta e mais profunda, você ativa um sistema que a gente chama sistema parasimpático. E ele é responsável justamente por diminuir essa tensão, por nos trazer calma, né? Para que você fique mais consciente do acontecimento, daquilo que está presente no teu momento. E isso vai reduzindo. Quando essa ativação acontece, reduz os nossos batimentos cardíacos, né? Então, esse ato voluntário passa a ocorrer de uma forma muito mais fluida e os pensamentos também. E existe também a relação contrária, né? Se você está emocionalmente abalado, a sua respiração se desregula. Se você quer voltar à tona novamente regulado, você precisa primeiro conhecer do teu corpo, né, e saber como regular essa respiração a ponto de você ter um equilíbrio emocional novamente. Então, assim, a ideia principal é você ter a respiração como uma âncora, para que ela possa te trazer para o presente, para que você possa entender assim, e agora? O que que eu faço com o que eu estou sentindo? Porque é muito perceptível, por exemplo, aquela pessoa que está num momento de ansiedade, começa uma arritmia, né, aceleração respiratória, uma sensação de sufocamento, tudo isso porque há um desequilíbrio na respiração. Então, a respiração, quando desequilibrada, causa questões emocionais e vice-versa também. Então, você quer sair de um momento de crise, de ansiedade, de um momento de estresse, precisa voltar a si sobre como está a sua respiração e aí então praticar, né, os exercícios que são diversos, existem muitos exercícios respiratórios e para cada atividade você pode escolher um que melhor, né, cabe naquele contexto. A respiração, então, ela pode ser usada em questões do nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, antes de uma reunião muito importante, para tirar o tremor, né, para tirar essa instabilidade emocional frente a uma situação, problema que você vai encarar, quando precisa lidar, por exemplo, com os filhos que estão agitados, com o estresse do trânsito, e como eu falei, né, para cada ato você pode usar um tipo de respiração. Por exemplo, se você deseja dormir melhor, se concentrar
né, no ato de dormir e entrar num sono de qualidade, você pode praticar uma respiração que a gente chama 4-7-8. Inspira em 4, segura 7 e expira em 8. E fazer isso na sua calmaria, no seu momento de tranquilidade, que o sono ele é induzido a partir daí. Da mesma forma, quando você está tenso, né, ombros recaídos, né, e encolhimento da torácica, a torácica fica limitada, então, assim, a sensação de ficar ofegante, né, automaticamente dá uma irritabilidade, pode baixar a oxigenação do cérebro, então entender que, como a Aline disse, a postura faz total diferença na respiração, e é esse contexto que você precisa estar muito consciente. Opa, controlo a minha respiração para que meu estado emocional volte a ser, né, com qualidade, ou estar bem ali e me proporcionar mais tranquilidade nesse momento. Pensando dessa maneira, é lembrar que é como se nós tivéssemos um controle remoto nas nossas mãos, né? Então, respirar é você ter o controle do teu corpo, seja físico e seja emocional. Se atente a isso, aprenda as técnicas, procurem, né, profissionais que auxiliem. Na terapia, nós ajudamos também, nós auxiliamos aquele paciente que chega até nós com uma certa dificuldade e a gente identifica o que está acontecendo e qual seria a melhor técnica para aplicar naquele momento. Então, assim, tanto a respiração ela vai nos desregular e é possível retornar, né, a um estado homeostático, vamos chamar assim, né, da homeostase. Então, quando nós aprendemos a usar a respiração como a nossa aliada, se torna uma ferramenta extremamente poderosa. E quem puder e quem souber fazer isso, que possa buscar de fato, né, entrar em contato com isso, você passa a ter de fato o controle da sua vida, o controle das suas emoções. É passar por aquilo, pelas situações de uma maneira um pouco mais equilibrada. Pensando nisso também, Aline, pensando na pauta, né, de um modo geral, existem alguns mitos e verdades sobre a respiração. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas e você me Bora, dizer se é mito ou não, né? bora lá. A primeira delas, assim, respirar fundo sempre ajuda? É um mito para mim, né? Então, porque respirar fundo de qualquer jeito pode até piorar a tensão, né? O que realmente ajuda é respirar com consciência, né? Então, deixar o ar entrar de uma forma fluida e sair com controle, né? É a forma melhor, assim, de respirar. E suspirar é sinal de fraqueza? Suspirar é um mito. Por quê? Porque suspirar é um reflexo natural do nosso corpo, né? É como se fosse aliviar ali a tensão, né? Regular o ritmo respiratório. Então, quando a gente suspira, o corpo tenta reiniciar. É como se fosse liberar ali o acúmulo de gás carbônico, né? Só quem pratica técnicas, né, que induzem a respiração, como você citou, o Pilates, o LPF, é que precisam saber respirar? Muito pelo contrário, isso é muito mito. Porque todo mundo precisa aprender a respirar bem, né? A respiração, influencia em vários aspectos da nossa vida, o nosso sono, o nosso humor, na digestão, na postura. Então, respirar, ele é o primeiro treino de qualquer pessoa, né? Então, e a meditação, ela só potencializa isso. Quando falamos de autocuidado, que é uma das pautas recentes que a gente tem identificado, né, hoje, tudo se fala autocuidado, mas quando isso vem na parte prática, algumas pessoas, elas acreditam que é algo que é inalcançável, que não é possível, que são técnicas difíceis, e que muitas vezes elas nem tentam, porque elas acham que não tem tempo suficiente para ou paciência suficiente, ou porque realmente tem uma rotina muito mais cheia, né? Que é a realidade de hoje. Só que isso não é verdade. A Aline trouxe algumas técnicas, a Paula também trouxe algumas técnicas que são acessíveis e que dá para fazer, muitas vezes, no trânsito, durante o banho, enquanto está no ônibus. Então é possível, é acessível. Dá para fazer, dá para praticar o autocuidado com o básico, com o que é acessível. Que aí entra a respiração. A respiração é algo que já está
acessível em Uhum. todos nós. E É podemos, gratuito, né? exatamente, e podemos usar isso ao nosso favor. Quando? Como? Usando as técnicas. Quando? Só no momento que está estressado, ansioso? Não. Começar a criar essa prática antes de precisar, antes de chegar ao seu extremo e precisar. Porque é uma das ferramentas que é possível, é a respiração. A respiração consciente, ela nos permite estar no presente, se colocar no aqui e o agora, que hoje é o que tá mais difícil. Parece que cada vez temos menos tempo, mais afazeres, estamos num piloto automático e a Uhum. respiração consciente, ela vem para nos trazer de volta para o agora, estar presente no que a gente faz. Em muitos momentos, o autocuidado, ele começa assim, ele começa pelo básico, ele começa voltando Assim. a si, voltando a olhar para si. E a respiração consciente, ela permite isso. O autocuidado envolve práticas e hábitos que contribuem para o bem-estar físico, emocional e também mental. A respiração, ela pode ser uma grande aliada no nosso cotidiano. Ela pode ser inserida na nossa rotina, no nosso dia a dia. É algo que está acessível a todos nós. Hábito simples, né? Você trazer para esse teu dia, né? A inclusão mesmo de uma respiração consciente, seja no início da manhã, não precisa necessariamente você buscar ter problemas para se conscientizar dessa respiração. Você pode colocar isso como uma prática diária, né, na sua vida, né? Sim, e algo que é bem importante, a respiração é uma das técnicas que pode ser utilizada, mas que não substitui um acompanhamento médico de um profissional. Então, o que trouxemos é uma estratégia, né, que não vai substituir o acompanhamento. Com certeza. Meninas, infelizmente vamos precisar encerrar. Foi um papo muito leve, muito fluido, assim como precisa ser o ato de respirar. Eu convido você que está em casa a buscar um pouco mais sobre esse tema, a se conscientizar de como o seu corpo reage emocionalmente e fisicamente frente à respiração. Também te convido a nos acompanhar no Instagram, no Solta Psi Oficial, nas nossas plataformas digitais também, no YouTube, Spotify, porque lá a conversa sempre continua sobre saúde mental, comportamento e cotidiano. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada. Agradeço de coração. E deixamos a frase final, que é o nosso Solta Psi. Antes de desistir, inspire. Antes de reagir, expire. Até mais.